Olá, amigas e amigos, tudo bem? Professor Márcio Gomes com vocês, o seu professor de atualidades. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Giro da Semana. Hoje conversaremos sobre alguns dos principais fatos noticiados entre os dias 21 e 27 de junho de 2026. Bom, eu inicio com um desdobramento de um dos grandes fatos noticiados durante junho de 2026. Estados Unidos, né, e Irã, que travam uma guerra desde o finalzinho do mês de fevereiro, eles anunciaram um acordo provisório. Então já pega a caneta vermelha e marca aí no seu bloco de anotações. Estados Unidos e Irã anunciaram um acordo de paz provisório. Nesse acordo existe uma previsão de acertar detalhes, né, de aparar aí as arestas dentro de um prazo de 60 dias. Por isso que ele é provisório. Bom, um dos eixos desse acordo versa sobre armas nucleares, ou mais do que isso, sobre enriquecimento de urânio. E daí eu preciso efetuar um resgate lá do início do conflito. O Irã foi acusado por Estados Unidos, por Israel, por outros países ocidentais, países da Europa, né, de enriquecer urânio, além daquilo que seria aceitável para uma finalidade não militar. Então, o enriquecimento de urânio no Irã preocupou Estados Unidos e Israel. Eles afirmaram que aquela intensidade levaria à construção de armas nucleares, o que, na visão de Estados Unidos e Israel, representa uma ameaça a esses territórios. Esse, inclusive, é, né, o grande fator, elemento que justificou os ataques israelenses e norte-americanos no Irã. Fechou até aqui? Beleza, Márcio, lembrei. Então assinaram um acordo provisório de 60 dias. Nesse acordo, os Estados Unidos pressionam para que o Irã se comprometa a não enriquecer urânio e a não desenvolver armas nucleares. Agora, a notícia da semana. Uma agência da ONU afirmou que esse acordo Estados Unidos e Irã vai conceder, vai autorizar, vai dar acesso para que inspetores nucleares da ONU realizem vistorias, fiscalização, visitas a esses espaços iranianos. O acordo não está muito bem definido, tá? Porque em algumas oportunidades, Teherã, e quando a gente fala Teherã, capital do Irã, então o Irã alegou que espaços, locais-chave, permaneceriam inacessíveis, tá? Então vamos aguardar os desdobramentos, tá? O Irã espera que os Estados Unidos, né, concluam, cumpram suas cláusulas ali, que o acordo seja atingido, o acordo final, e todas as sanções contra o Irã suspensas. Aí beleza. A partir deste estágio, talvez essas visitas, essa fiscalização seja autorizada pelo Irã. Então, um ponto delicado no acordo, né?
um detalhe, a Agência Internacional de Energia Atômica, né, estimava antes do início do conflito que o Irã possuía quase 500 quilos de urânio enriquecido até 60%. E que se esse urânio fosse enriquecido um pouquinho mais, já representava uma quantidade suficiente para produzir 10 armas nucleares. Tá? Então, um novo passo. Mas o que eu preciso anotar disso? Bom, primeiro, que Irã e Estados Unidos assinaram um acordo provisório. Esse acordo ainda precisa ser confirmado, tem N debates, como a abertura do Estreito de Hormuz, né? Os Estados Unidos se comprometem a não interferir em assuntos externos do Irã, tem suspensão de sanções, o Irã não vai enriquecer mais urânio acima de determinado limite. Então são pontos a serem confirmados para esse acordo ser em definitivo. Fechou? Agora saímos do debate no Oriente Médio para falar um pouquinho sobre América do Sul. Nesta semana, 2 resultados eleitorais foram praticamente confirmados. E esses resultados representam uma grande mudança no espectro político e ideológico na América do Sul. Vamos de Colômbia inicialmente. Colômbia, eleição na Colômbia, eleição presidencial. Lembro vocês que o atual presidente da Colômbia é Gustavo Petro, um político dentro daquele alinhamento político ideológico de esquerda, certo? Na eleição de 2026, nessa eleição que ocorreu durante a semana, o empresário Abelardo de la... O nome dele é difícil de falar, tá? Se a gente for ler aqui ao pé da letra, seria Espriella, né? Mas parece que é alguma coisa ali, Prieja, né? Abelardo de la Prieja. É um político que podemos classificar como de direita. Ele fez toda uma campanha com grande enfoque no combate ao narcotráfico, no combate à criminalidade, prometeu construir mega presídios, assim como Nayib Bukele fez em El Salvador, e o Abelardo saiu vitorioso. Uma eleição apertada, muito disputada, até coloco aqui em tela para vocês, ó. Abelardo, 49,66% dos votos, e o Ivan Castro, que era um político de esquerda que rivalizava com Abelardo, 48,70% dos votos. Então, uma eleição aí com uma diferença baixa. Tem sido a tendência em vários países da América do Sul. O que a banca pode perguntar aqui? Vamos para o que interessa. Primeiro, qual país que vinha de um governo de esquerda, acho que a banca vai apontar isso, porque são mais de uma eleição na América do Sul. Então, qual país que tinha um presidente de esquerda, um governo de esquerda, passou por eleição em 2026 e ocorreu uma mudança, né, na presidência, uma mudança nesse alinhamento político ideológico? A Colômbia. Não acho que a banca perguntará o nome, mas não é impossível. Então, Abelardo de la Espriella, acho que é assim a pronúncia. Fechou? Outra pergunta mais simples. Poxa, eleição na Colômbia, o Abelardo venceu. Qual o alinhamento político ideológico do Abelardo? Direita. Alguma característica sobre a campanha do Abelardo? Ele focou muito em ofensiva contra grupos armados, contra narcotraficantes, propôs construção de megapresídios. Acho que caminha por aí. Fechou? E uma segunda eleição. E os dois. A caneta vermelha. Os dois fatos podem aparecer coladinhos na sua prova. A banca, numa boa questão, questionar o nome dos dois países. Por que os dois países? No Peru, eleição. Vitória de Keiko Fujimori, que é uma política também de direita. Vantagens, a eleição do Peru foi uma eleição apertadíssima, algumas semanas de contagem, tá? Na casa aí de 40 mil votos de diferença, algo nesse sentido, para vocês terem uma ideia. Então, vitória de Keiko Fujimori.
O Peru é um país bem complicado politicamente. Ela será aí a oitava ou nona presidente em 8 anos. Então você tem no intervalo de 8 anos, 8 representantes ali no poder executivo. Isso mostra a instabilidade política nesse país. Então, vitória de Keiko Fujimori, ela é filha do Alberto Fujimori, que governou o Peru nos anos 90. Fechou? Aí um outro elemento que eu achei prudente colocar aqui em aula. Alguns mapas circularam aí nas redes sociais, né? Esse é um deles. Direita e esquerda na América do Sul, como é que fica esse espectro político ideológico? Então, você nota um aumento de países que serão aí, que são governados pela direita. É o caso na Colômbia, com a vitória do Abelardo, Equador, Peru, e eu confirmei o Peru aqui, né? Keiko Fujimori vitoriosa, então o Peru que está em cinza aqui, pode deixar ele em tom de azul. Bolívia, Rodrigo Paz. A gente tem o Cast no Chile, Javier Milei na Argentina. E entre os países de esquerda fica o Brasil, considerado dentro desse espectro político ideológico de esquerda, governo Lula. O Yamandu Orsi, no Uruguai. Na Venezuela, Delcy Rodrigues, Venezuela com uma intervenção atualmente dos Estados Unidos, né, uma grande influência dos Estados Unidos. E Suriname e Guiana também com governos de esquerda. E aí peguei esse mapa aqui do Poder 360, que eu achei ele legal, porque ele mostra um pouquinho de tendência. Vamos apagar aqui, ó. Essa dinâmica política. Então, em 2015, quando você olha para o cenário 2015, o vermelho, esse tom avermelhado, esse tom em laranja aqui, domina a América do Sul. Brasil, Chile, vai ter ali Bolívia, Peru, Venezuela, esquerda. Aí em 2020, uma mudança para a direita. Agora Brasil, direita, Uruguai, Paraguai. E em junho de 2026, novamente uma mudança nesse padrão espacial. Então são alguns elementos interessantes. A banca, se trabalhar numa perspectiva geral, pode questionar o candidato, qual é o movimento, qual é a crescente de qual espectro político ideológico na América do Sul. Então, uma crescente aí de governos de direita. Fechou? Com destaque para Colômbia e Peru em 2026. Bom, ainda na América do Sul, só que agora não é político o nosso debate, e sim de um evento geológico. Terremoto. Quando você está... Imagine só, que o planeta Terra, ele é dividido, esqueça os continentes, em placas litosféricas, placas tectônicas. Como se fosse um quebra-cabeça, ele é todo recortado. Então você tem essas placas litosféricas, placas tectônicas. Essas placas estão em constante movimento. Em algumas regiões do planeta, elas se encontram, são placas convergentes. Em alguns locais, elas divergem. Em outros locais, elas resvalam, formam-se falhas, né? Então você tem vários movimentos nesses limites de placa. A Venezuela é um país localizado perto desse limite de placas. O limite passa ali pela costa venezuelana e até corta parte do território da Venezuela. Então, vem para cá. Nós temos a placa do Caribe. Olha para o mapa agora. Placa do Caribe e a placa sul-americana. Então, uma região de contato de placas. E falhas. Então, nesse limite aqui, nós temos as falhas. Falhas de San Sebastián, falha de El Pilar, falha de Boconó. Logo, precisamos deixar isso geograficamente claro, a Venezuela é um país com uma vulnerabilidade a terremotos maior do que um país intraplaca como o Brasil. Fechou? Tá. Agora vamos para o episódio de 2026. Dois fortes terremotos na Venezuela com intervalo de 39 segundos. Terremotos acima da escala 7, né, a escala Richter, acima de 7. Um de 7.2, um de 7.5. Terremotos acima de 7 são considerados fortes. Então, dois fortes terremotos na Venezuela. Resultado,
mais de 1.700 mortes. Aqui a banca costuma ser bem tranquila. Duas possibilidades de questão. Até três, mas duas principal. Padrão. Olha, um forte terremoto atingiu a América do Sul. 1.700 pessoas morreram. Em qual país aconteceu esse terremoto? Essa é a clássica. Venezuela. Outra possibilidade? Olha, um desastre na Venezuela. E perguntar o fenômeno. Aí pode falar que foi um tsunami, um furacão. No caso, foi um terremoto. E por fim, uma questão que seria técnica, quase de geografia, quais placas, né? A Venezuela está localizada no limite entre quais placas? Eu gostaria, como geógrafo, né? Enquanto geógrafo, dessa questão. Mas acho ela menos provável. Então, placa do Caribe e placa sul-americana. De boa? E o último tema da aula envolve educação e o território brasileiro. Uma divulgação aí do censo escolar. Abandono escolar no primeiro ano do ensino médio cai 40% de 2024 a 2025. Então vamos para a ideia de evasão escolar. Ela é um dos grandes gargalos aí, um dos grandes desafios da educação básica no Brasil. Quando o aluno se aproxima daquela idade de inserção no mercado de trabalho, principalmente alunos de baixa renda, né, eles começam a conviver com o trabalhar e estudar, a necessidade de trabalhar e a necessidade de estudar. E nem sempre é possível conciliar essas duas atividades. Então, esse fato contribui para que muitos jovens abandonem a escola, para que a evasão escolar aconteça. E geralmente especialistas apontam ali o ensino médio como um período, como uma fase problemática, né? Pois bem, no primeiro ano do ensino médio, essa evasão, esse abandono, melhor, abandono escolar, caiu em 40%. Em 2024, ele era de 3,7% e caiu para 2,2% em 2025. Foi um momento no Brasil de algumas transformações no cenário educacional. Posso citar o avanço da educação integral e do ensino técnico, a implementação do novo ensino médio. No entanto, muitos especialistas citam o programa Pé de Meia. O que é um programa Pé de Meia? É um programa federal em que alunos ali de baixa renda da rede pública recebem um incentivo financeiro para frequentar a escola, para não abandonar a escola. E nesse primeiro momento a gente não tem um histórico robusto. Nesse primeiro momento, já há aí quem aponte, é o tempo que dirá, que esse programa contribuiu para diminuir o abandono escolar. Beleza, galera? Esse tema eu vejo em questão objetiva menos. Se for numa questão objetiva, pode ser mais ou menos assim. Qual foi a tendência? O que aconteceu no ensino médio em relação ao abandono escolar? Então, uma queda. Ou então, qual o nome do programa? Se for um concurso de nível federal, muita chance mesmo. Qual o nome do programa que contribuiu para reduzir, né, o abandono escolar? Aí, pé de meia. Já em redação, você utilizaria mais essa discussão, sabe? Porque aí você pode trabalhar numa perspectiva ali, um tema de redação que fala de evasão escolar, de qualidade de ensino, de desafios da educação básica no Brasil, e essa aula pode acrescentar ali algum parágrafo interessante no seu projeto, beleza? Na sua discursiva. Galera, agradeço a companhia de vocês. Se puderem e quiserem, curta esse vídeo aí, dá uma moralzinha pro Márcio, compartilhe com um amigo. O Márcio também está lá na rede social, no Instagram, diariamente. Eu não vou falar diariamente, às vezes eu falho um dia ou outro, mas semanalmente com conteúdo gratuito. Fechou? Bons estudos e um ótimo aproveitamento do conteúdo. Até mais!